Na edição de janeiro e fevereiro, os pastores recém-formados do Seminário Concórdia recebem destaque. Uma matéria especial sobre a migração mostra como tem sido o acolhimento de refugiados no meio luterano. Somos também chamados a louvar e agradecer a Deus pelos 100 anos da IELB em Santa Catarina. Uma reflexão sobre como prestar culto a Deus quando não há reunião mostra que não nos falta templo quando vivemos o amor. Nesta primeira edição de 2022, o leitor encontra ainda estudos, reflexões, notícias e testemunhos. Todos nós temos uma voz digital. Nós temos uma voz digital porque vivemos em um mundo cada vez mais digital. O que é a sua voz digital? É a soma dos seus e-mails, das suas postagens, dos seus comentários, dos textos, das curtidas, mensagens em aplicativos, emojis e compartilhamentos. Cada vez mais a vida real acontece em espaços digitais. E estamos percebendo que a nossa voz digital é tão importante quanto a nossa voz presencial, face a face. O que nós escrevemos, o que postamos, no que damos um like, como comentamos, qual emoji escolhemos ou o que compartilhamos, tudo isso importa e causa um impacto. O mundo digital é real e o que dizemos com a nossa voz digital é importante porque afeta pessoas reais. E serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. Nós somos chamados a ser testemunhas em todos os lugares, até os confins da terra. Isso inclui os espaços e os ambientes digitais, e por isso convidamos você a se juntar a nós no esforço de levar as interações digitais mais a sério. Que tal usar a sua voz digital de um jeito que agrade a Deus? que ajude as pessoas e que faça uma diferença real no mundo. Por isso vamos propor para você 7 compromissos. 7 bons hábitos no jeito de utilizar a nossa voz digital.
Opa, sim, agora sim. Nós queremos cantar do próximo hino, em preparação ao nosso momento de invocação, de introdução ao nosso culto. O hino de número 187 do Inário Luterano, do culto a hora chega. Do culto a hora chega. Cantamos. 187. Chega, começa a oração, nossa alma a Deus se entrega em vera humilhação, ao Santo Deus a mente queremos elevar, é nosso Pai clemente, que bênçãos faz jorrar. A Deus estão cantando 1000 coros celestiais, seu nome celebrando com cânticos reais. Os corações alcemos em santa devoção, e a paz de Deus busquemos em sua comunhão. Proclamo o livro santo, a lei ao pecador, enchendo com espanto do juízo aterrador, da graça boa nova nos traz real perdão, e a fé em nós renova, em Cristo a salvação. Confessemos ao Senhor nosso Deus os nossos pecados. Nos coloquemos de pé. Senhor Deus misericordioso, ajuda-nos e livra-nos de todos os nossos pecados cometidos intencionalmente ou mesmo sem querer. Perdão por pensar e agir mal contra o nosso próximo. Perdão por comentários maldosos. Perdão por nos metermos na vida dos outros para causar discórdia. Perdão quando ofendemos nosso cônjuge. Perdão quando ofendemos nossos pais. Perdão quando ofendemos nossos filhos. Perdão por te ofendermos com os nossos pecados e com a nossa inércia na missão. Perdão em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, diante de Deus eu vos pergunto se também é esta a vossa sincera confissão, reconhecendo as vossas culpas, fragilidades, tropeços e pecados. Confessas arrependido diante do Senhor e confias no perdão suficiente em Cristo Jesus. Desejas
por meio do Espírito Santo, viver essa nova vida de reconciliação, entregando ao Senhor a tua vida, tudo que és e que tens, para que assim possa servi-lo nas oportunidades e com a alegria e suficiência que o Espírito Santo concede. Se assim é, então diga: sim, eu desejo, pela graça de Deus. Em virtude desta confissão pessoal e sincera, eu, como pastor e vosso irmão chamado e ordenado, compartilho com cada um de vocês da graça ao presente dos céus e da parte por ordem de Jesus Cristo nosso Senhor. Digo com alegria: os teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Perdoados em Cristo Jesus, meus amados irmãos, nós queremos viver essa vida de confiança do cuidado que o Senhor tem por cada um de nós. O texto do Salmo para este dia, o introito, é do Salmo 71, dos versículos 1 a 11. Nós faremos a leitura deste Salmo de modo responsivo, com divisão entre os versículos e o último versículo, então nós faremos em conjunto. Salmo 71, dos versículos 1 a 11, onde lemos assim: Ó Senhor Deus, Tu és a minha segurança, nunca deixes que eu sofra a vergonha da derrota. Ajuda-me e livra-me, pois Tu és justo, ouve-me e salva-me. Ó Deus, sê a minha rocha de abrigo e uma fortaleza para me proteger. Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Deus, livra-me dos maus, livra-me do poder dos homens perversos e violentos. Ó Senhor meu Deus, em Ti ponho a minha esperança, desde jovem tenho confiado em Ti. Toda a minha vida tenho me apoiado em Ti, desde o meu nascimento Tu tens me protegido, eu sempre Te louvarei. A minha vida tem sido um exemplo para muitos, porque Tu tens sido o meu forte defensor. O dia inteiro eu Te louvo e anuncio a Tua glória. Não me rejeites, agora que sou velho, não me abandones, agora que estou fraco. Os meus inimigos querem me matar, eles falam contra mim e planejam a minha morte. Juntos, eles dizem: Deus o abandonou, vamos persegui-lo e agarrá-lo, pois ninguém o salvará. Cantemos. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas. Opa. E na terra paz, boa vontade para com os homens. Nós Te louvamos, bendizemos, adoramos. Nós Te glorificamos e Te damos graças por Tua grande glória. Ó Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai onipotente, ó Senhor, unigênito Filho, Jesus Cristo, ó Senhor Deus,
Cordeiro de Deus, Filho do Pai, que tiras os pecados do mundo, tem compaixão de nós. Tu que tiras os pecados do mundo, recebe a nossa deprecação. Tu que estás sentado à mão direita de Deus Pai, tem compaixão de nós, porque só Tu és santo, só Tu és o Senhor, só Tu, ó Cristo, juntamente com o Espírito Santo, és o Altíssimo, na glória de Deus Pai. Amém. Todo-Poderoso Deus, que sabes que vivemos em meio a muitos perigos, como doenças e calamidades. Tu sabes que sozinhos nem podemos ficar de pé por causa de nossa fragilidade. Concede força e proteção para nos auxiliar em todos os perigos e guia-nos em meio a tantas tentações. Mediante Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém, Senhor. Podem sentar-se. Preparação ao próximo, as leituras desse dia, nós queremos cantar. Primeiro hino, então, para esse momento, 248, Oráculos Divinos. 248 do Inário Luterano. Cantamos. Muito bem. E as leituras que nós temos para hoje, a leitura do Antigo Testamento está registrada no livro do profeta Jeremias.
Jeremias, capítulo 1. Jeremias, capítulo 1, dos versículos 4 a 19. Jeremias, capítulo 1, dos versículos 4 a 19. Isso. Muito bem. Onde lemos assim. Primeira leitura. O Senhor Deus me disse: antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga de sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Então eu disse: ó Senhor, meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Mas o Senhor respondeu: não diga que é muito jovem, mas vá e fale com as pessoas a quem eu o enviar, e diga tudo o que eu mandar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Aí o Senhor estendeu a mão, tocou nos meus lábios e disse: veja, eu estou lhe dando a mensagem que você deve anunciar. Hoje eu estou lhe dando poder sobre nações e reinos, poder para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para construir e plantar. O Senhor me perguntou: o que é que você está vendo? Um galho de amendoeira, respondi. O Senhor me disse: você está certo. Eu também estou vigiando para que as minhas palavras se cumpram. O Senhor falou comigo outra vez e perguntou: o que mais você está vendo? E eu respondi: estou vendo no norte uma panela fervendo e se derramando para o lado de cá. Então o Senhor disse: do norte virá a destruição, que se derramará em cima de todos os que vivem nessa terra. Eu vou chamar todas as nações do norte, os reis dessas nações chegarão aqui e colocarão o seu trono na frente dos portões de Jerusalém, em volta das suas muralhas e também em volta das outras cidades de Judá. Vou castigar os seus moradores por causa da sua maldade. Eles me abandonaram, estão queimando incenso a outros deuses e adorando a ídolos que fizeram com as suas próprias mãos. Jeremias, prepare-se para ir. Vá dizer a eles tudo o que eu mandar. Não tenha medo deles agora, pois, do contrário, eu farei que você fique com mais medo ainda quando estiver no meio deles. Escute, Jeremias, todas as pessoas desta terra, isto é, os reis de Judá, as autoridades, os sacerdotes e o povo, vão ficar contra você. Mas hoje eu estou lhe dando forças para poder enfrentar essa gente. Você será como uma cidade cercada de muralhas, como um poste de ferro, como um muro de bronze. Eles não o derrotarão, pois eu estarei ao seu lado para protegê-lo. Eu, o Senhor, falei. Até aqui a primeira leitura. Nós queremos também tomar a segunda leitura para este dia. Está registrada na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 31, a segunda parte do versículo 31, até o versículo 13 do próximo capítulo. 1 Coríntios 12, 31, ao versículo 13 do capítulo 13. Onde lemos assim: porém, eu vou mostrar a vocês o caminho
que é melhor de todos. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu. Mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar. Mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. De uma só vez, perdão, acho que eu passei aqui, passei. Versículo 7. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitas. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. O que agora vemos é como uma imagem imperfeita, num espelho embaçado. Mas depois o veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Portanto, agora existem estas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Palavras do Senhor. A última leitura, o texto do Santo Evangelho para este dia, nós então tomamos do texto de Lucas, capítulo 4, dos versículos 31 até o 44. Lucas 4, versículos 31 ao 44. Em reverência às palavras do Salvador Jesus, neste texto nós nos colocamos de pé, aqueles que podem. Lucas 4, 31 a 44. De onde lemos assim: Um homem dominado por um demônio, é o título que aparece aqui em minha Bíblia. Então Jesus foi para Cafarnaum, uma cidade da região da Galileia. Ali ele ensinava o povo nos sábados. Eles estavam muito admirados com a sua maneira de ensinar, pois Jesus falava com autoridade. Havia um homem na sinagoga que estava dominado por um demônio. O homem gritou: Ei, Jesus de Nazaré, o que é que você quer de nós? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem é você. É o santo que Deus enviou. Então Jesus ordenou ao demônio: cale a boca e saia desse homem. Em frente de todos, o demônio atirou o homem no chão
e saiu dele sem lhe causar nenhum ferimento. Todos ficaram espantados e diziam uns aos outros: que tipo de palavras são essas? Este homem, com autoridade e poder, expulsa os espíritos maus e eles vão embora. E as notícias a respeito de Jesus se espalhavam por toda aquela região. Jesus saiu da sinagoga e foi até a casa de Simão. A sogra de Simão estava doente com febre alta. E contaram isso a Jesus. Aí ele foi, parou ao lado da cama dela e deu uma ordem à febre. A febre saiu da mulher e no mesmo instante ela se levantou e começou a cuidar deles. Depois de anoitecer, todos os que tinham amigos enfermos com várias doenças os levaram a Jesus. Ele pôs as suas mãos sobre cada um deles e os curou. Os demônios saíram de muitas pessoas gritando: "Você é o Filho de Deus!" Eles sabiam quem Jesus era, que Jesus era o Messias, e por isso ele os repreendia e não deixava que falassem. Quando amanheceu, Jesus saiu da cidade e foi para um lugar deserto. Mas a multidão começou a procurá-lo e quando o encontraram, eles não queriam deixá-lo ir embora. Mas Jesus disse: "Eu preciso anunciar também em outras cidades a boa notícia do reino de Deus, pois foi para fazer isso que Deus me enviou." E ele anunciava a mensagem nas sinagogas de todo o país. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Meus amados irmãos, nós queremos confessar a nossa fé cristã nas palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Muito bem. Assim como nós estamos, podem assentar-se. Queremos nos preparar para a mensagem que será trazida e cantaremos o hino 171. Podem sentar-se. Isso, hino 171 do Inário Luterano, Entoa, ó Grei remida. Remida teus hinos a Jesus, que herança muito querida legou-te em santa luz. Transbordem de alegria teus lábios a cantar no culto deste dia a quem nos quer salvar. Transbordem de alegria teus lábios a cantar no culto
deste dia, ó quem nos quer salvar. Ao mundo vão, esquece, ó povo do Senhor, e aqui restabelece, ó santa união de amor, com todos os que adoram o verdadeiro Deus e seus delitos choram, rumando para os céus. Transbordem de alegria teus lábios a cantar no culto deste dia, ó quem nos quer salvar. Unidos celebremos o autor da salvação, ó nunca desprezemos a eterna redenção, por Cristo consumada na morte sobre a cruz, a vida fortunada, seu verbo nos conduz. Transbordem de alegria teus lábios a cantar no culto deste dia, ó quem nos quer salvar. Muito bem, meus amados irmãos, nós queremos meditar nas palavras do texto do Evangelho que nós ouvimos há pouco, e dele destacamos os versículos, os versículos finais, especialmente ali o versículo 43. Jesus, depois que amanheceu já, isso no domingo, começou, depois de ter feito muitos milagres, a multidão começou a procurá-lo. A multidão começou a procurá-lo. E Jesus, eles em torno do que ele havia feito no dia anterior, não queriam deixá-lo ir embora. Mas então Jesus disse à multidão: eu preciso anunciar também em outras cidades a boa notícia do reino de Deus, pois foi para isso que Deus me enviou. Desse texto, e juntamente com os demais, nós queremos meditar, lembrar, valorizar a palavra do Senhor, o que ela acentua em nossos corações, sob o tema: o reino de Deus passa por você e continua para outras cidades. Deixa eu só mexer aqui um pouquinho, que mudou. Agora sim. Muito bem. Meus amados irmãos, nós estamos retomando, muitos de nós, as atividades. Já início de fevereiro, iniciamos as aulas, o período letivo. Alguns estão voltando às atividades, muitos de nós, pastores, preparando já para o novo calendário desse ano. E propomos alguns objetivos. Na leitura que nós ouvimos de hoje, nós estamos vendo Jesus no início do seu ministério, depois de ter passado pela sua cidade, a cidade de Nazaré, onde nós ouvimos a semana passada, o povo ficou profundamente irritado com ele, devido a maneira como ele falou aos seus corações, onde muito mais queriam sinais, prodígios, espetáculo, do que de fato reconhecê-lo como o Filho de Deus. E é nessa sequência, depois que ele passa por meio daquele
povo, daquelas pessoas que queriam atirá-lo a um precipício, Jesus sai de Nazaré e vai para outra cidade da região da Galileia, onde ele realiza muitos milagres, onde ele passou boa parte do seu ministério. Jesus vai para a cidade de Cafarnaum. A cidade de Cafarnaum era uma cidade pesqueira. Era uma cidade bastante próspera e ficava ao lado do lago da Galileia, o lago de Genezaré. É ali na cidade de Cafarnaum que Jesus encontra e agrega para junto de si boa parte dos seus discípulos. E ali também morava um deles, que nós conhecemos muito bem pelas leituras, que é o apóstolo Pedro. Jesus está na cidade de Cafarnaum e, como era de costume, ele aproveita momentos em que as pessoas estavam aglomeradas para ouvir a palavra de Deus. E é por isso que num sábado, que era o dia do culto, o dia em que as pessoas se reuniam para ouvir a palavra, para cantar louvores, para lembrar as histórias de um Deus libertador, Jesus se aproveita dessa oportunidade e vai a uma sinagoga. Podemos dizer que, trazendo aos nossos dias, Jesus não perdia nenhuma oportunidade de culto. E por assim dizer, estando nosso Senhor Jesus caminhando entre nós, como um ser carnal, Jesus estaria hoje no nosso culto. Estaria aproveitando a oportunidade de ver o seu povo reunido. Jesus, então, começa a falar da palavra, com autoridade, a vontade de Deus no meio daquelas pessoas. E chama a atenção, no primeiro momento, que do meio da igreja, do meio da sinagoga, acontece uma manifestação. Uma pessoa que estava possuída por um espírito imundo, por um demônio. Essa pessoa se manifesta, ou esse espírito demoníaco se manifesta porque ele não suporta as palavras de Jesus. Quando Jesus está pregando, a maneira como ele traz a palavra de Deus diante dos ouvidos, o inimigo não suporta ouvir e imediatamente ele se manifesta. Eu sei quem tu és. Vieste aqui para destruir-nos. Jesus não veio para passar a mão na cabeça do diabo. Isso nós sabemos. Jesus sabe muito bem, e está claro também em nosso texto, que as palavras que ele traz não são apenas água com açúcar para resolver os problemas deste mundo. Mas, de fato, Jesus traz uma palavra de lei, onde atesta com a sua palavra que aquele que pecar, aquele que caiu, que está destituído da graça de Deus, para este há apenas um destino: o inferno, a condenação, a destruição final. É por esse motivo que o demônio se manifesta e busca diante do Senhor justiça, ou trazer a sua palavra, trazer o seu argumento. Mas o Senhor não para ouvir os argumentos do inimigo, pois da boca do inimigo só vem mentiras e destruição. E é importante que nós observemos também, meus irmãos, que esse inimigo está falando no meio da igreja. Algo que precisamos estar atentos também. Discernir aquelas palavras que nós ouvimos e que são enganação e que trazem destruição e desilusão às nossas vidas. Que buscam tirar-nos do alvo e de reconhecermos de fato quem é o autor e o consumador da nossa salvação. Qual é o papel da palavra de Deus? Qual é o papel da autoridade de Deus na sua casa?
Jesus ordena imediatamente que o inimigo se cale. Jesus ordena com a sua palavra que o diabo se afaste, que abandone aquele homem. E isso ele faz, pois não tem poder contra a palavra e a autoridade de Cristo Jesus. É importante nós aprendermos com isso, meus irmãos, que em meio a este momento, este fenômeno que Lucas relata no seu evangelho, o diabo conhece a palavra de Deus, o diabo conhece Jesus e a sua verdadeira identidade. Mas muitos que estavam ali estavam embasbacados com a maneira com que ele pregava, com a maneira com que ele falava, com autoridade, com assertividade, não fazia rodeios, mas não o reconheciam como o verdadeiro Senhor. Ainda hoje, a palavra de Deus nos alerta. Por causa da nossa natureza corrupta, muitas vezes pelas sedições, pelas seduções do inimigo e pelas tentações da carne, muitos que vêm e procuram na igreja querem encontrar na casa do Senhor espetáculos, querem encontrar na casa do Senhor shows, mas não reconhecem a autoridade e o poder, o verdadeiro propósito da palavra de Deus em suas vidas. E por isso batem de porta em porta, de igreja em igreja, de denominação em denominação. E muitas vezes, ao final de uma jornada de vida, já cansados de tamanha frustração, ainda é possível serem alcançados pela graça de Deus. Mas muitos ainda insistem em teimar e persistir num caminho de engano e de destruição. É necessário que nós entendamos, portanto, que neste mundo nós enfrentamos cotidianamente adversários que estão também no seio da igreja, que muitas vezes tentam nos seduzir, nos iludir, nos enganar, colocando dúvidas sobre a verdadeira autoridade e o propósito da palavra de Deus em nossas vidas. Ora, nós ouvimos também na leitura de hoje que na sequência, Jesus, depois de ter esse momento dentro do culto, volta para a casa de Pedro. E ao chegar lá, Lucas relata com maior detalhe, porque ele é médico, e ele diz que a sua sogra, a sogra de Pedro, estava com febre. Uma enfermidade, ele não entra em detalhe que tipo de inflamação, que tipo de problema ela estava passando, mas era um tipo de dor ou de inflamação, uma doença que lhe causava febre. E em meio a essa enfermidade da sua carne, Jesus, num sábado, para nós isso não pesa muito, mas para os judeus dos dias de Jesus tinha uma importância muito significativa. Fazer ou realizar uma cura, um milagre no sábado, era mal interpretado e mal compreendido pelos líderes judeus. Jesus deixa para nós, neste texto, uma lição importante. De que Ele, de fato, se importa com as nossas vidas. De que Ele se debruça sobre cada um de nós para cuidar-nos em nossos sofrimentos. Livrar-nos das enfermidades, das dores que afetam o nosso corpo. E muito mais do que isso. Com poder e autoridade. Com a mesma autoridade com a qual ele repeliu as obras de Satanás, Jesus de novo usa da sua autoridade para restabelecer a saúde da sogra de Pedro.
Quando nós olhamos para esse texto, e muitas vezes nós, em situação como vivemos nesses últimos anos, também neste momento, em que vemos ainda muitos de nossos queridos em situação de enfermidade, em tratamento prolongado, muitas vezes insistimos, se Jesus curou a sogra de Pedro, se Jesus foi capaz de ressuscitar o filho da viúva na cidade de Naim, por que é que Jesus também não age com o mesmo poder e autoridade com o meu filho, com os meus pais, com a minha esposa, com o meu esposo? Por que é que Jesus não age com esse poder e autoridade, tirando essa enfermidade que me acompanha há tantos anos? É uma pergunta, sim, que nos inquieta. Mas é importante nós olharmos, meus amados irmãos, para o contexto mais amplo dos evangelhos. Jesus curou enfermos? Curou. Jesus curou a todos os enfermos? Não. Por que Jesus curou alguns e não curou a todos? Exatamente para onde nós estamos seguindo na sequência desse texto, porque o objetivo do ministério de Cristo não é apenas estabelecer a cura de uma enfermidade física ou trazer um tempo de prosperidade e de fartura nos alimentos, como outros milagres que foram colocados no texto. Jesus veio para cumprir o que o nosso texto traz nos últimos versículos. Ele veio para anunciar as boas novas do reino de Deus. Ele veio para comunicar que este Deus Todo-Poderoso escolheu fazer as pazes comigo e com cada um de vocês. Ele veio para comunicar as boas novas do reino dos céus e que Deus, através do seu Filho, estava revelando, manifestando, compartilhando o seu amor por todas as pessoas do mundo. E como Deus manifesta o seu amor? Jesus vem dando ao longo do seu ministério alguns sinais, como semeaduras, como pistas para o grande desfecho. Por isso, no início do ministério, Jesus opera em muitas situações exorcismos, expulsão de obras demoníacas na vida de pessoas que estavam sofrendo fortemente pelas ações do diabo. Jesus opera cura, restabelecimento, mostrando que ele tem o poder sobre a vida, sobre a natureza. De que ele, embora seja homem, que sente fome, sono, frio, chora, sofre perdas, ele também é Deus, que tem poder sobre a natureza, sobre o mundo espiritual e também sobre a vida e a própria morte. Com esses sinais, com essas semeaduras da graça e do cuidado de Deus, ele prepara os seus ouvintes, ele prepara você e a mim para conhecermos qual é a apoteose, qual é o grande enredo de todo esse ministério, que é trazer a comunicação de que Deus se reconcilia com todo pecador. E que não importando, ou embora muitos de nós tenham que passar pela aflição da morte, esta não tem a palavra derradeira. Esta foi vencida e tragada pela vitória de Cristo sobre a morte na cruz do Calvário, quando reconciliou com o Pai toda a humanidade. O reino de Deus, portanto, este cuidado do Pai, esse domínio da vida do Pai sobre as nossas vidas, está para mim e para cada um de vocês. Mas esse não é também conosco o único propósito da nossa vida. Antes de subir aos céus, Jesus
reuniu os seus discípulos e num lugar chamado alto, no texto, no final de Mateus capítulo 28, Jesus, antes de subir aos céus, deixa uma ordem, um propósito para a igreja. Assim como ele, em meio aos milagres que fez, tinha clareza no propósito, no seu objetivo, não se perdendo em meio aos muitos feitos maravilhosos, em meio ao assédio com que as pessoas o tratavam, Jesus também estabelece para que cada um de nós, em seu nome, cumpramos o objetivo e o propósito que ele entregou para que façamos em seu nome. Jesus diz aos seus discípulos, portanto diz a cada um de nós, a sua igreja, ide e fazei discípulos de todas as nações. Comunicar o evangelho, tornar com que aqueles que antes eram inimigos, que tornem-se então discípulos de Deus, herdeiros por Cristo de uma herança que não se corrompe. A igreja cristã precisa compreender e assumir o seu propósito de existência no mundo. Enquanto estivermos aqui no mundo, ainda estaremos sofrendo o assédio, as tentações dos poderes malignos de Satanás. Ele não tem o poder total, mas assedia, tenta e busca derrubar também aqueles que fazem parte da comunhão de Cristo. Também aqui neste mundo, enquanto Cristo não volta, nós continuamos a sofrer no corpo as fraquezas, as marcas do pecado em nós e até mesmo a morte. Por isso, mesmo sendo cristãos, ainda adoecemos, mesmo sendo cristãos, ainda passamos por fragilidades em nossa fé. Em meio a esta caminhada, para que não nos percamos e nem sintamos-nos desamparados por Deus, é preciso então olhar para o propósito. Por que é que o Senhor ainda nos deixa neste mundo? E qual o propósito da igreja aqui na terra? O apóstolo Paulo, na leitura que nós ouvimos hoje, de 1 Coríntios capítulo 12 e o capítulo 13 especialmente, ele vem tratando desse propósito da igreja no mundo. Especialmente quando ele cuida e discute na igreja de Corinto, que vivia um problema, uma situação pontual. A igreja de Corinto, uma igreja também grande, numa cidade bastante desenvolvida para a sua época, a igreja de Corinto estava passando pelo problema da falta de unidade. As pessoas, os cristãos daquela igreja discutiam entre si quem deles tinham os melhores dons, quem apresentava os melhores poderes, quem deveria ser reverenciado diante dos demais. Ostentação, orgulho e vaidades. Não é coisa dos nossos dias apenas. Não é um problema desenvolvido ao longo dos séculos, mas já no primeiro século, cerca de 30, 40 anos depois que Jesus deu a ordem, vão e façam discípulos, ampliem a minha igreja no meio dos homens. O apóstolo Paulo já estava tratando desse problema, que estava pondo em risco o objetivo e o propósito daquela igreja, tão importante na cidade de Corinto. Por que é que nós estamos aqui? É para discutirmos entre nós mesmos quem é o melhor? Quem tem as melhores condições, habilidades, estratégias? Quem tem os melhores recursos? Diz o apóstolo Paulo, então, o propósito de vocês no mundo é compartilhar a fé, a esperança e o amor. De todos estes três principais dons que Deus oferece, que entrega à igreja, para que a igreja administre e reparta, o maior e o mais importante deles é o amor.
amar. Esse é o propósito da igreja. Amar como fomos e como somos amados por Cristo Jesus. Mas aí nós olhamos as descrições que o apóstolo Paulo nos dá acerca do que é o amor. O amor não se orgulha, o amor não se envaidece, o amor não tem ciúmes, o amor tem paciência, o amor cuida e o amor aplaude quando alguém faz o que é certo. O amor é esse dom de Deus que está a serviço. Eu amo quando eu sirvo o meu próximo. E nós olhando para esse texto dizemos assim: quão longe eu estou dessas características que o apóstolo Paulo coloca. Quão longe eu estou de fato amar todos os dias, como o apóstolo Paulo descreve de maneira tão bela, quase poética, neste texto. Não é poesia, não é imaginação, não é fantasia. É algo que sim, meus amados irmãos e irmãs, nós recebemos e podemos compartilhar com o nosso próximo, sem medo e sem timidez, com a confiança e a autoridade que nós recebemos e temos recebido do próprio Deus. Sim, de onde vem o poder e a autoridade para amar o meu próximo, como o apóstolo Paulo me recomenda na sua palavra? Aí eu convido vocês para olharmos, refletirmos o que nós já ouvimos hoje. A leitura do Antigo Testamento que complementa esse lugar de servir, de amar, de servir em amor ao nosso próximo. Jeremias, o profeta, chamado o profeta chorão, porque é um profeta que recebeu uma tarefa muito árdua, comunicando o amor de Deus. Ele deveria alertar os seus patrícios, ele deveria alertar os seus companheiros, aqueles com quem ele cresceu brincando, servindo na escola, indo para as sinagogas, indo para o templo, que agora, na vida adulta, estavam se dobrando diante de ídolos, estavam vivendo uma vida devassa, uma vida de quem de fato não conhecia Deus, ou estava confundindo Deus com ídolos. Jeremias recebe essa tarefa. E aí o que Jeremias diz? Senhor, eu não sirvo para isso. Eu não dou conta dessa tarefa. Eu não consigo, de fato, falar dessa maneira com a autoridade que tu impões que eu fale. Ao que Jeremias recebeu a palavra do Senhor: é da minha boca que você recebe a autoridade. É da minha parte que você recebe a autoridade e o poder para ser minha testemunha no meio dos seus patrícios, no meio da sua família, no meio da sua casa, da sua vizinhança, do seu ambiente de trabalho. É da minha parte, é da parte de Deus. Isso traz a Jeremias, isso traz ao apóstolo Paulo, isso traz a mim, meus amados irmãos, e a cada um de vocês também, verdadeiro conforto e segurança. De mim mesmo não posso amar, nem julgar que o meu amor seja digno de repetição, seja digno de espelhamento, de exemplo, mas é da parte de Deus, a quem nos meus tropeços me coloco em arrependimento e busco força e sabedoria para mudar. É da parte de Deus que recebemos, vocês e eu, a mesma palavra e encorajamento, a mesma nutrição e o alimento, numa palavra de perdão, num evangelho de reconciliação, na comunhão da Santa Ceia, onde somos fortalecidos para ir em frente, para continuar amando, assim como Deus tanto nos amar,
amou-nos até o ponto de nos tornar de inimigos em filhos e herdeiros. Nós estamos iniciando um novo ano. Muitos propósitos, algumas metas colocadas talvez nos nossos cadernos, nas nossas agendas, muitas talvez colocadas no quadro de avisos da nossa casa. O que eu quero fazer? Aonde eu quero chegar em 2022? Que dentre esses objetivos esteja esse: o reino de Deus que passou por mim, que passa por cada um de vocês, que não se limite ao seu lar, à sua vida, mas que siga adiante, pois é para esse propósito que Deus permanece com a igreja na terra. Chegará o dia em que esse evangelho será tirado, em que muitos, a exemplo do passado, por insistirem nessa teimosia, lamentarão que nem eu, nem você deixemos de cumprir esse tão belo propósito que Deus nos dá, de amar e de compartilhar o seu amor com aqueles que estão ao nosso redor, admoestando, acolhendo, livrando os seus sofrimentos e apontando também a eles a esperança e a segurança de salvação. Cristo Jesus, o meu, o seu, o nosso Salvador. Amém. Nos coloquemos de pé e a paz do nosso Deus, que é muito maior do que a nossa limitada compreensão, guarde e preserve as nossas vidas nessa segurança de sabermos e continuarmos compartilhando o Cristo, o nosso Redentor. Amém. Nós queremos cantar. Cria em mim, ó Deus, puro coração e renove em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me como um voluntário Espírito. Nós queremos seguir nossa liturgia. Cadê aqui? Podem sentar-se. Qual é o seu compromisso com as coisas de Deus, né? Deus tem cuidado de você, dia após dia, para que você possa cuidar de você, da sua família, do próximo, mas também possa cuidar das coisas de Deus. Possamos fazer sempre o melhor, agradecidos ao nosso Deus, pois Ele continuará sempre cuidando de cada um de nós. Aos que nos acompanham pela transmissão, nós temos aí os dados para a sua oferta, caso queira colocar direto nas nossas contas através do Pix ou da própria conta do Bradesco, na agência Bradesco. Durante o recolhimento das ofertas aqui no culto, nós estaremos cantando o hino 210, Cantai Alegremente. E aqueles que vieram preparados podem trazer ao altar do Senhor a sua oferta de gratidão.
cantamos. Cantai alegremente, cantai a Deus louvor, trazei-lhe vosso canto de júbilo e de amor. É Deus quem faz a terra seus frutos produzir e as estações ordena nos anos prosseguir. É Deus quem envia as chuvas e os montes faz florir, os campos exultantes de trigo se cobrir. Deus tudo multiplica em sua compaixão e de farturas o ano coroa a sua mão. Trazei aos seus altares os frutos que ele deu, vós almas redimidas por quem Jesus morreu. Prostrai-vos diante dele, humildes com louvor, e sempre em vossas vidas dai graças ao Senhor. Nós queremos falar com o nosso Deus em oração. Nos colocamos de pé, lembramos todos os aniversariantes também neste momento, aqueles que têm motivos de gratidão, que elevem seus pensamentos diante do Senhor. Também aqueles que, por necessidade de cuidado, de atenção, vivem ou acompanham familiares que passam por momentos de necessidade de cuidado com a saúde emocional, física. Aqueles que também estão em viagem ou com familiares em viagem. Também coloquemos todas as nossas necessidades, nossas ansiedades, preocupações aos pés do nosso Senhor. Oramos. Ó Deus, Todo-Poderoso e Eterno, Tu és digno da reverência não apenas nossa, mas de todas as pessoas dessa terra. Mas reconhecemos, Senhor, que nem todos lhe prestam o louvor e a reverência da qual és digno. Por isso, Senhor Deus e Pai, intercedemos junto de Ti também por essas pessoas que na sua incredulidade, no relativismo da sua fé, estão distantes, estão amornados, não confiam em Ti como deveríamos confiar. Nós Te damos graças e louvor, ó Pai, porque a Tua graça está sobre cada um de nós. E porque não olha, Senhor, os nossos méritos, Tu nos amas de maneira incondicional. Suplicamos, ajuda-nos por Tua palavra a compreender o Teu cuidado, a compreender a Tua santa vontade e assim também amarmos ao nosso próximo como Tu tens amado a cada um de nós. Envia, Senhor, trabalhadores à Tua seara. Prepara pastores, envia-os para todos os rincões deste país e para outras fronteiras, outras nacionalidades, para que em Teu nome também levem em compromisso esta mensagem de salvação que
transforma, que prepara vidas para adentrarem aos céus, por causa do teu sacrifício. Senhor Deus e Pai querido, nesta semana em que a nossa paróquia, a nossa missão, cumpre uma tarefa tão importante, que é encaminhar o estagiário Mailer, que esteve conosco ao longo deste ano para os seus estudos no seminário, possa, Senhor, ele levar um pedaço da experiência de vida, de amor, assim como deixou entre nós, Senhor Deus, a experiência de quem cresce, de quem busca aprender continuamente na Tua Palavra. E que recebamos com a mesma alegria e com a reverência o jovem estagiário Bruno, que aqui também nos auxiliará ao longo deste ano de 2022. Senhor Deus e Pai querido, possas nos acompanhar em nossas atividades de congregação e distrito, tanto, Senhor, de maneira coletiva, junto às crianças, aos jovens, homens e mulheres, bem como também, Senhor, de maneira particular, na escuta e na absolvição, na confissão que nós, como pastores, oferecemos em Teu nome aos que estão atribulados em sua vida de fé. Senhor Deus, derrama sobre nós a Tua graça e o Teu amor. Auxilia-nos para que em nossos cultos, em nossas celebrações, o Teu Evangelho esteja evidenciado para cada pessoa. Abençoa, Senhor Deus, também os nossos lares. Ajuda-nos na instrução aos nossos filhos e que, enviando-os às escolas, possam encontrar professores dedicados, comprometidos no santo sacrifício de oferecer o conhecimento, de oferecer, Senhor Deus, ensino e atitude para os jovens crescerem e se tornarem cidadãos dignos e honrados nessa pátria terrena. Bondosamente nós te pedimos, defenda-nos de toda calamidade proveniente de incêndios, inundação, em meio, Senhor Deus, às mudanças climáticas, a lugares com tantas escassez de água e outros, Senhor Deus, sofrendo por enchentes e inundações. Ajude, Senhor Deus e Pai, não apenas essas famílias, mas aos governantes na boa e correta distribuição de renda, de riquezas e recursos para auxiliar os mais carentes. Ó Deus, Pai querido, fica com as viúvas e os órfãos, os que estão enfermos nos hospitais, passando, Senhor Deus, pela ansiedade em meio ao índice elevado de contaminações, possam também, Senhor Deus, entender que suas vidas estão em Tuas mãos e que Tu tens, Senhor Deus, ofertado a nós recursos, condições e oportunidades para que nós não nos ocupemos em meio aos disfarces de enfermidades e pandemias, deixando de estar na Tua casa, na Santa Comunhão. Dá-nos sempre, ó Pai, o desejo, a vontade e a oportunidade de ouvirmos e de recebermos a Tua Palavra juntamente com o Teu Santo Sacramento. Ouve, nós te pedimos, acolha em Tuas mãos as nossas petições e ações de graça. Guarda e protege aos que estão em viagem e prepara, Senhor, a cada um de nós, como peregrinos que somos nessa jornada, para o derradeiro encontro contigo na mansão celestial. Dá-nos tudo isso em nome e por causa de Cristo, Teu amado Filho, nosso Senhor e Redentor, que vive e reina contigo e o Santo Espírito, o único Deus, agora e para todo sempre. Amém. Queremos, com alegria e com fé no coração, entoarmos em conjunto a oração que aprendemos de Cristo Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores.
e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, Senhor. Queremos nos preparar para o momento da Santa Ceia, a consagração dos elementos. Podem sentar-se, cada um de vocês. Diante do Salvador Jesus, temos o privilégio e também a responsabilidade de ensinar, testemunhar, compartilhar com todos os que estão aqui e os que se aproximam de nós, que juntamente conosco possam desfrutar desse presente do reino de Deus entre nós. De que o nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós para a remissão dos pecados. E de modo semelhante, depois da ceia, ele tomou o cálice, tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos deste, este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vós, para a remissão dos pecados. Fazei isso quantas vezes o comerdes e beberdes, em memória minha, diz o Senhor. E a palavra do Senhor Jesus, que é trazida também a cada um de nós, permanece atual todos os dias, até que ele volte. Por isso, assim, todas as vezes que reunidos em seu nome na comunhão da igreja, nós recebemos com o pão e o vinho o verdadeiro corpo e sangue, pela autoridade e o poder que o próprio Jesus tem no seu testemunho ao dizer: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, para a remissão de pecados. A cada um de vocês que aqui participa e assim também crê, recebe da parte do Senhor esse presente dos céus. Amém. Cantamos o Cordeiro Divino. Cordeiro divino, morto pelo pecado, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecado, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecado, a paz concede. Todos que estão devidamente preparados, assim confiantes, nós convidamos para que venham aqui à mesa do Senhor. Aqui nesse dia, então, seu Aprígio, Dona Geralda, que nos acompanham. Aos que estão em casa também, pedimos que o Senhor os acompanhe, a cada um de vocês, e conceda sempre a oportunidade que, tendo a palavra de Deus, o Santo Sacramento disponível, próximo de você, não deixe passar a oportunidade.
Acolha, abrace, anseie, sinta fome e sede desse presente que Deus nos dá da parte dos céus. A bênção de Deus a cada um de vocês, e durante a distribuição da Santa Ceia, nós teremos um fundo musical que nos acompanha. Deus abençoe a presença e a participação de cada um de vocês. Estamos no mundo, mas dele não somos. Aqui nós vivemos, distantes do lar. A nossa morada de paz se reveste, a pátria celeste é o nosso lugar. Da graça divina a mão nos acena e nos enriquece de bênçãos do céu, os frutos da terra, os dons que nós temos, a Deus só devemos. Foi Ele quem deu. O tempo, no entanto, a vida transforma e os dias tão breves se vão qual vapor. Com eles passamos, por isso nós somos apenas mordomos dos bens do Senhor. Nos coloquemos de pé e demos graças ao nosso Senhor e Salvador. Ó Senhor, nós somos imensamente gratos por Tua palavra, o Teu poder habitar entre nós e estar disponível a cada um de nós cotidianamente. Assim como não esqueceste o Teu santo propósito de olhar pela vida de cada um de nós, pequeninos, pecadores miseráveis, e de nos acolher em Tua santa comunhão, servindo de Ti mesmo a cada um de nós. Ajuda-nos para que, movidos por este ato de amor, também nós, Senhor Deus, acolhamos ao redor de nós aqueles outros tantos filhos Teus que estão distantes, que estão desencorajados, que estão em dúvida, Senhor Deus, e enfraquecidos em sua fé, para que juntamente eles e nós possamos ser acompanhados pelos Teus anjos em louvor eterno rumo à mansão celeste. Permita-nos isso enquanto é dia, antes que chegue o tempo em que não haverá mais tempo de reconciliação. Por causa de Ti mesmo, ó Cristo, e o Teu grande amor para conosco, nós pedimos. Amém. Nós queremos trazer sobre cada um de vocês a bênção do Senhor. O Senhor os abençoe e vos guarde.
O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém. Podem assentar-se, nós encerramos este nosso momento de culto, agradecendo a presença de cada um de vocês que nos acompanha, tanto pelas transmissões, como aqui também presencialmente. Voltamos às nossas atividades, estamos iniciando aí um novo mês, o mês de fevereiro, e já retomamos as nossas atividades de instrução de catecismo no próximo sábado. Também teremos neste próximo sábado a celebração do matrimônio de Mateus e Vitória, né? São 2 membros nossos lá de Xerém, a congregação de Duque de Caxias. Estaremos celebrando essa santa união matrimonial deste casal. O Mateus, né, é aluno do seminário e inicia o seu primeiro ano também no próximo mês de março lá no seminário. Nós também, neste momento, queremos aproveitar e agradecer aos que nos auxiliaram durante o período em que estivemos de recesso, de férias, ao Gabriel, a Cláudia, que conduziram os cultos aqui também conosco, também a dona Geralda, o seu Aprígio e outros que a apoiaram, cuidando, fazendo a manutenção da nossa congregação aqui em Campo Grande, também os que auxiliaram a igreja em Duque de Caxias e Campos Elíseos. E nós estaremos então dando início a essas atividades, retomaremos os estudos durante a semana, já apresentando na próxima semana a vocês o novo estagiário que nos acompanhará ao longo deste ano, o Bruno, né? Enquanto desejamos também a despedida e as bênçãos do Senhor sobre a vida do nosso irmão Mailer. Cantamos aí o último hino deste culto, número 198, nosso hinário luterano. Outra vez cantamos teu louvor. Deus abençoe a cada um de vocês. Ao final deste hino, encerramos a nossa transmissão. Hino 198. Outra vez cantamos teu louvor, alegres ao teu templo aqui deixar. Bendito és tu, conosco está, Senhor, com tua paz vem nos abençoar. Que tua paz levemos para o lar, conosco fica até o anoitecer, e do pecado, ó Pai, vem nos guardar, e faze-nos teu nome engrandecer. Que tua paz nos sirva de fanal durante a noite para nos guiar na escuridão da vida e contra o mal, pois luz e trevas podes dominar. Que seja essa a nossa oração da semana. Que tua paz nos venha dirigir todo momento em nosso labutar, e quando cessa a luta no porvir, que eterna paz possamos desfrutar. Amém. Amém.